O Supremo Tribunal Federal fez há pouco a sessão de encerramento do ano judiciário. No discurso, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, disse que foram quase 96 mil decisões judiciais tomadas apesar da pandemia da Covid-19. Ao vivo, a repórter Carolina Chaves tem as informações. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Olha, o ministro lembrou nessa última sessão que se encerra com a composição completa, com a presença do ministro André Mendonça, que tomou posse ontem. O ministro Luiz Fux, presidente do STF, também falou da dificuldade de mais um ano com a pandemia, que o Supremo Tribunal Federal contribuiu para o avanço da vacinação por causa da decisão do plenário que determinou a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. O presidente também agradeceu aos ministros pela defesa da Constituição, das instituições e também da democracia. Cadu, vamos ouvir agora um trecho do discurso do presidente do STF, ministro Luiz Fux. No segundo ano da pandemia, o Supremo Tribunal Federal novamente priorizou processos que visavam a salvar vidas e garantir a saúde dos brasileiros, sempre valorizando a ciência e rechaçando o negacionismo. Também priorizamos casos que velassem pela segurança jurídica na economia, na educação e nas relações de contrato e de trabalho, contribuindo para que os brasileiros tivessem um ambiente de previsibilidade mínima para retomarem ou reconstruírem os seus projetos de vida. Ao longo do último ano, esta Suprema Corte e o Poder Judiciário como um todo também enfrentaram ameaças retóricas que foram combatidas com a união e a coesão dos seus ministros e ameaças reais enfrentadas com posições firmes e decisões corajosas desta Corte. Os ministros tiveram sensibilidade e sensatez para colocar a defesa das instituições e da democracia brasileira à frente de quaisquer outros objetivos. O Supremo Tribunal Federal demonstrou por atos, palavras e julgamentos que está comprometido com a Constituição Federal e que não medirá esforços para cumprir a missão que lhe foi conferida pela população brasileira, qual seja a desproporcionar a toda a sociedade um país mais justo, pautado pelas leis, no qual os brasileiros convivam com respeito e com harmonia em meio às suas naturais diferenças. Nessa árdua caminhada de 2021, um ponto merece destaque. Ao mesmo tempo que o Supremo Tribunal Federal esteve ao lado dos cidadãos brasileiros, honra-nos constatar que os cidadãos brasileiros também permaneceram ao lado do Supremo Tribunal Federal, mesmo nos momentos mais tormentosos e especialmente diante das ameaças mais duras às instituições democráticas. Neste ponto, é importante enaltecer o trabalho da imprensa livre. Trata-se de pilar essencial de nossa sociedade democrática, exercido a partir da atuação corajosa e independente de jornalistas nacionais e estrangeiros, que testemunham os fatos, buscam a verdade e apresentam ao mundo com destemor e com responsabilidade. Por este motivo, ao final deste ciclo, temos muito a comemorar. Após um ano desafiador, a democracia venceu, pois convenceu os brasileiros de sua importância para o exercício de nossas liberdades e de nossas igualdades. No mesmo tom, o Supremo Tribunal Federal se manteve altivo e firme na defesa da Constituição e das instituições democráticas. Não é demais lembrar, todavia, que esta Suprema Corte seguirá sempre atenta às necessidades do Brasil neste próximo ano, estando pronta para agir e para reagir, quando preciso for, sempre respeitando e fazendo respeitar as leis e a Constituição. O ministro Luiz Fux também falou sobre as ações do STF e do Conselho
Nacional de Justiça, no âmbito dos direitos humanos e também no cumprimento da Agenda 2030. O presidente Fux falou que o Supremo Tribunal Federal é a primeira corte do mundo 100% virtual e que quase todo o acervo está digitalizado. O presidente Luiz Fux também lembrou que no próximo dia 19, a vice-presidente do STF, a ministra Rosa Weber, vai completar 10 anos no Supremo Tribunal Federal. E a decana, a ministra Carmen Lúcia, fez uma homenagem. Segundo a ministra, nesses 10 anos, Rosa Weber manteve valores de humanidade generosos e foi defensora dos direitos sociais e de minorias, mantendo a firmeza na garantia de direitos e também a leveza de uma mulher que a justiça precisa. Vamos ouvir um trecho dessa homenagem da ministra Carmen Lúcia. A ministra Rosa Weber conduz seu exercício profissional nesta década de árduos trabalhos nesta casa com a mesma acuidade e com o mesmo cuidado humano que somente grandes juízes são capazes de dispensar e que ela adotou desde sempre em suas mais de 4 décadas de magistratura. Zela pelas pessoas, cujas histórias são desfiadas nos processos, com a delicadeza da mão humana extremada e extremosa, e oferece justiça segundo o direito, tentando explicar à parte exatamente o que está a fazer. Eu fico sempre imaginando, senhor presidente, que se a justiça tem figura de mulher e tem, talvez a ela pudesse ser emprestado o figurino dotado do espírito que se projeta no desvelo com que a ministra Rosa Weber põe no seu desempenho.